Alicante, Espanha, 14 de novembro de 2007. Uma quarta-feira comum. Uma mulher comparece aos estúdios da Antena 3, a emissora que transmitia o Diário de Patrícia, um dos programas mais assistidos da Espanha naquela época. O convite feito pela produção dizia que alguém muito especial, vindo da Rússia, sua terra natal, queria se reencontrar com ela no programa. E como aquela data era exatamente o aniversário de sua mãe, a qual ela não tinha visto há um tempo, ela automaticamente imaginou que a grande surpresa era a presença de sua mãe. Então, ela chegou toda animada nos bastidores. A produção confirmou que sim, alguém especial tinha vindo de longe só para vê-la. Ela entrou no palco, sentou no sofá e começou a conversar com a apresentadora. E então ouviu: Svetlana, olha quem está aqui. Quando ela olhou, infelizmente, não era sua mãe. E naquele exato momento, o chão sumiu debaixo de seus pés. Eu acho que vocês já perceberam que o caso de hoje é daqueles que mexem com a nossa memória, até com a nostalgia. Quem nunca aqui, né, assistiu pelo menos uma única vez aqueles programas muito populares nos anos 2000 que juntava pessoas? Programas tipo o Caso de Família, o programa do João Kleber, esse tipo de programa que a gente assistia e ficava naquela dúvida. Será que isso é real ou é combinado pela produção? Porque eu lembro, gente, que às vezes os temas eram tão bizarros que parecia impossível acreditar que aquilo estava acontecendo de verdade. E eu sei que essa dúvida eu acho que parava na cabeça de todo mundo. Mas depois de eu entrar para o mundo do true crime, dos casos criminais, eu fui descobrindo, gente, que esses programas também tinham algo muito além, que mostrava realmente um lado bem sombrio deles. Porque o que era para ser entretenimento apenas, e estava tudo bem com aquelas cenas às vezes muito tanto bizarras. O segredo realmente que eu tenho para contar para você aqui é esse. Você é careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Mas algumas vezes, fora esses momentos bizarros e também às vezes momentos emocionantes, enfim, tinha tudo quanto é tipo de momento. Algumas vezes esse tipo de programa também acabou se tornando cenário de tragédias reais, gente. E aí, naquela época, eu acho que ninguém nem imaginava isso, né? Inclusive, aqui no canal mesmo, eu já contei alguns casos que tiveram esse tipo de programa como palco central. Casos que aconteceram na Índia, no Peru, nos Estados Unidos. E o caso de hoje, ele aconteceu na civilizada Europa, na Espanha, para falar mais especificamente. Mas enfim, eu acho que eu já dei spoiler demais. Deixa eu me apresentar. Para quem está chegando agora no canal, eu sou Mirla Prado. Para os mais informais, Mirlinha, que é como eu amo gente que me chama, então sintam-se à vontade, porque eu fico muito feliz toda vez que eu leio alguém me chamando de Mirlinha. Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui para assistir esse vídeo comigo, que eu espero que seja o primeiro de muitos. Eu quero fazer um agradecimento especial a todas as mensagens de carinho que eu recebo o tempo todo de vocês. Infelizmente, eu não consigo responder a todos e vocês devem imaginar por quê. Até porque eu trabalho sozinha, gente. Então, é muita coisa só para Mirlinha aqui, né? Mas sempre que eu vejo, eu respondo e eu fico muito feliz mesmo. É muita energia boa. Então, eu quero agradecer. Eu quero retribuir esse carinho de vocês. Tá? Gente, assim, quem tá chegando no canal e se interessa por esse tipo de conteúdo, convido a se inscrever, ativar as notificações e, se puder, deixar seu like logo agora no começo, porque depois que você provavelmente vai esquecer, isso faz uma diferença enorme. Mas também, se não quiser deixar agora, assiste o vídeo. Se gostar, não esquece de deixar o like, tá bom? E não esquecendo que quem quiser ser membro do canal, tá, gente? Eu vou botar aqui um nominho dos membros. É um valor bem pequenininho que ajuda muito mesmo a gente continuar, porque a gente sofre muita desmonetização devido ao tipo de conteúdo. É isso, pessoal. Eu tô curiosa para saber o que vocês vão achar desse caso de hoje. E agora, bora pra história. Bom, gente, para a gente entender bem essa história, a gente precisa primeiro conhecer quem eram as pessoas que participaram dessa história e principalmente a nossa vítima, a Svetlana Orlova. Desculpa, gente, nomes em russo para mim são muito difíceis de pronunciar, então não se assustem se no meio do vídeo eu falar outro nome, mas vocês já sabem o nome dela, tá bom? Ela nasceu em São Petersburgo, na Rússia. Para quem não conhece, o local é uma cidade linda, gente. Daquelas que parecem realmente cenário de filme, sabe? Com aquelas arquiteturas todas elegantes, canais por todos os lados. E aquele frio, né, que corta a alma. Ela era filha da Tamara Orlova e as duas tinham uma relação muito bonita. Elas eram muito próximas, uma relação muito amorosa mesmo. E assim,
No fim dos anos 90, a Rússia estava se vivendo um momento muito difícil com o fim da União Soviética. A economia estava indo muito mal, eles viviam em uma incerteza muito grande. Então eles viviam aquela sensação que as coisas podiam desabar a qualquer momento. E aí, como muita gente na época fez, ela saiu do país. Ela resolveu ir para a Espanha. E na Espanha, ela escolheu como cidade a cidade de Alicante, uma cidade no sul do país, pertinho do Mediterrâneo, com aquele sol muito gostoso, praias lindíssimas, enfim. Ela foi para um lugar que não tinha nada a ver com o que ela estava habituada a viver, um lugar mais quente, não tropical, mas mais quente, né? E ela amou essa ideia. Mas chegando lá, gente, ela não conhecia ninguém, não. Ela começou do zero mesmo, sem emprego. Então ela ficou no começo em um hostel bem baratinho, até que ela conseguiu um emprego e aos poucos as coisas foram melhorando na vida dela. E foi justamente nessa fase de recomeço que ela conheceu o Rafael Salles Albert, que era um vigilante de shopping. Ele era daquele tipo de cara grandão, bem malhado, bem focado em academia. E no começo, pelo menos, eles pareciam se dar muito bem. Os vizinhos diziam que eles tinham uma parceria incrível, assim, que realmente eles tinham uma boa conexão. Juntos, eles tiveram, então, um filho, o Christian, e foram morar em uma urbanização pertinho ali da praia de San Juan. E lá, eles viveram bons momentos. Inclusive, nessa época, a mãe dela, a Tamara, até foi até a Espanha para poder conhecer o netinho e poder ver como é que a filha estava instalada, se ela estava feliz. E os vizinhos se lembram de ver as duas passeando com muito carinho, sorrindo. Como eu falei, elas tinham uma relação muito próxima mesmo, muito bonita. Só que assim, gente, a Svetlana, ela era uma mulher, como eu posso dizer para vocês, ela era uma mulher mais introspectiva, uma mulher mais tímida. E por mais que ela tentasse transparecer uma felicidade, quem a conhecia mais a fundo percebia que ela não estava tão feliz assim. Assim, o Rafael, ele mal aparecia em casa. E quando ele aparecia, ele já chegava criando problema. Ele era realmente um cara muito problemático, ele gostava muito de confusão, daquele tipo de pessoa que tá o tempo todo arranjando briga, arranjando clima pesado. Então, com o tempo, o relacionamento deles foi ficando bem pesado. E como ela era totalmente diferente dele, ela era muito discreta, tímida, daquelas pessoas que os vizinhos dizem, né, porque muitos relatos desse caso foram dados pelos vizinhos, tá bom, gente? Ela era daquelas pessoas que os vizinhos dizem que ela era muito gentil, mas cumprimentava e ficava muito tímida e seguia a vida. Ela não era muito de conversa por ela ser muito tímida. Mas todo mundo ali no bairro adorava ela, porque ela era carinhosa com os animais, ela era simpática do jeito dela. Então, ela era, assim, uma pessoa muito querida, uma pessoa que as pessoas gostavam de cumprimentar, de cruzar. Não era aquela pessoa que, lá vem ela, baixar a cabeça para não ter que cumprimentar essa pessoa insuportável. Não, ela era tímida, mas era uma pessoa agradável. Mas o que acontece, gente? Devido a essas grandes diferenças de personalidade entre eles, o Rafael ser muito mal-humorado e ela ser muito doce e introspectiva, o relacionamento naturalmente não deu certo e chegou ao fim. Foi então que a Svetlana começou a ser vista, de repente, com um outro homem. Agora, gente, é hora da gente saber quem era esse homem misterioso que estava sendo visto com ela nos últimos tempos, né? O nome dele era Ricardo Antônio Navarro Romero. Ele nasceu em 27 de março de 1977, lá em Alicante mesmo. E na época ele trabalhava como açougueiro. E olha, gente, o pessoal que conhecia ele na área não gostava muito dele não, viu? Porque ele era tido como um cara rude, grosseiro. Ele era, gente, basicamente do mesmo perfil do ex dela. Parecia que ela tinha um padrão, assim, por homens um pouco mais rústicos, digamos assim. Com esse novo namorado, a Svetlana, ela estava muito animada, gente. Ela estava nitidamente mais leve, ela parecia mais feliz de verdade. Mas antes de eu continuar, deixa eu voltar aqui um pouquinho para contar para vocês como foi que ela conheceu o Ricardo. Isso tudo aconteceu em 2004. E logo eles passaram a morar juntos. Ela, o Ricardo e o Christian, que era o filho dela, com o parceiro dela anterior. E foi aí, gente, que vocês já imaginam que as coisas começaram a mudar, né? Começaram a desandar. E tudo que se sabe desse relacionamento veio principalmente dos melhores amigos dela. Um homem russo chamado Yevgeny, desculpem se eu estiver falando errado, eu tenho muita dificuldade de falar alguns nomes, principalmente os russos. E por incrível que pareça, essa semana eu vou gravar 2 casos russos. Assim, ele também era da mesma região dela. E quando eles se conheceram lá em Alicante, naturalmente eles tiveram uma conexão muito grande, afinal, eles eram da mesma cultura e viviam em um país de cultura
completamente diferente. Cultura latina, espanhola é muito diferente da cultura russa, né? Então, automaticamente, isso fez com que eles se aproximassem demais. E com essa amizade muito estreita que eles criaram, ela contava muita coisa para ele. Coisas que mais tarde viriam a revelar sobre como era de verdade aquele relacionamento. E o que esse amigo dela fez, o que ele contou, gente, não era nada legal, não era nada o que aparentemente, para quem estava de fora, via. Segundo ele, o Ricardo era um homem extremamente dominador. Ele precisava saber de absolutamente tudo o que ela fazia, a que horas ela saía, com quem ela saía, enfim. Ele controlava todos os passos dela, inclusive o celular. Era aquele controle doentio, aquele velho controle de relacionamentos abusivos que eu acho que todo mundo ou já viveu, ou já escutou falar, ou pelo menos viu alguém vivendo. Inclusive, teve uma outra situação nessa história toda que foi revelada depois, foi quando a Svetlana, ela encontrou um outro amigo, também russo, na rua. E esse amigo, ele foi assim, todo feliz abraçá-la, né, por, tipo assim, como assim tu tá aqui? Assim, ele tava radiante mesmo em vê-la. Naquele momento, o que ela fez? Ela botou a mão na frente e disse, para. Não se aproxima. Ela, tipo assim, ela brecou ele, ela brecou aquele momento que era genuíno. E o que ela falou pra ele? Por favor, não me toca. O Ricardo, ele tá me vigiando o tempo todo. O Ricardo é meu namorado. Se ele vê que eu tive algum contato físico com outro homem, mesmo que seja um amigo, eu vou ter um problema muito sério em casa. E aí, gente, como se não bastasse, ela tá envolvida com esse homem de personalidade doentia e possessiva, o problema não parava só aí não, tá? Porque a família do Ricardo também era outra bucha. Assim, a mãe dele, a Maria Del Carne, ela não suportava a Svetlana, então ela infernizava a vida da Svetlana. Ela dizia que a Svetlana ainda ia arruinar a vida do filhinho querido dela. Na verdade, era aquela velha história, sabe, gente? Da sogra que sempre culpa a nora. É sempre a nora culpada, por mais que o filho seja o mais problemático possível. E se não bastasse já tudo isso, o pai dele também não batia muito bem da cabeça não, tá? Ele era realmente um homem muito covarde que vivia ameaçando a Svetlana. E aí, adivinhe, o filhinho deles não fazia nada para parar com isso. Ele deixava ela ser maltratada por toda a família dele. Quando a Svetlana finalmente começou a perceber que ela estava envolvida em um relacionamento doentio, com essa família toda problemática, o que ela fez, gente? Ela começou a tentar fugir. Ela tentou fugir algumas vezes. Ela pegava o filho, pegava algumas roupas e ia para casa de amigas. Só que depois ele ia na casa dessas amigas e fazia ela voltar para casa, convencia de alguma forma. Só que teve uma vez em específico que ela foi para casa de uma amiga, ele a seguiu e lá eles tiveram uma grande discussão na frente da casa e ele a agrediu na frente de todo mundo. Ele deu um grande soco na cara dela na frente de todo mundo, inclusive na frente do Christian, que era bem pequenininho. E depois disso, ele simplesmente se virou e foi embora como se nada tivesse acontecido. Mas adivinhem, passou alguns dias, os ânimos se esfriaram e a Svetlana, depois dele pedir muito, voltou com ele. Ele dizia que a amava muito, que ia mudar. Ele fazia toda a cartilha que um abusador faz. E mais uma vez ela voltou para casa acreditando que ele poderia mudar. Mas não muda, gente. Não muda. E aí a gente fica se perguntando por que ela não foi embora, né? Já que ela estava vivendo esse caos. Essa pergunta ela é muito corriqueira. A gente sempre se faz quando a gente vê esse tipo de caso, esse tipo de situação. E a gente precisa ser sincera. Quando a gente entende um pouquinho de violência doméstica, do psicológico de uma vítima, a gente sabe que uma mulher que vive nesse tipo de relacionamento, ela não fica porque ela quer. Ela fica porque ao longo do tempo esse relacionamento foi construindo nela uma dependência emocional muito profunda. O agressor, ele não chega sendo um monstro desde o início. Ele conquista primeiro, ele encanta. Ele faz a mulher acreditar que ela é amada e que nenhum outro homem vai amá-la do mesmo jeito. E aos poucos, ele vai instalando o controle, o medo, a insegurança. E quando a pessoa percebe o tamanho da armadilha que ela tá, ela já não consegue enxergar com nitidez toda aquela situação e a capacidade dela sair daquilo. Eu não acho, sinceramente, que é fraqueza. Eu acho que é uma prisão emocional construída, tijolo por tijolo, é tudo muito metódico. E aí, no caso da Svetlana, tinha mais alguns problemas. Ela era uma mulher extremamente fechada, que estava longe de casa, longe da família. Ela não gostava de falar sobre a própria vida, ela não queria preocupar ninguém, então ela foi sofrendo sozinha, guardando tudo
para ela mesma, por mais que às vezes ela fosse para casa das amigas. Às vezes ela ia, mas não revelava realmente tudo o que acontecia exatamente. Às vezes dizia que era só uma briguinha, para não falar exatamente como as coisas se passavam de fato. Tentar realmente botar panos quentes naquilo. E a verdade é que as pessoas ao redor dela, a maioria, não tinha a menor noção da gravidade do que estava acontecendo de verdade. Quem presenciou alguma agressão, sim, viu, mas era a minoria. E foi desse jeito, gente, que durou o relacionamento de 3 anos entre eles, de 2004 até 2007. Até que ela finalmente tomou uma decisão que demorou, mas chegou. Na época, ela estava já com 30 anos. E assim, gente, ela entendeu que ela não podia mais submeter o filho dela a viver naquele ambiente. Fora que ela também entendeu que ela merecia algo melhor, né? Foi assim que ela contou para a família dela tudo o que estava acontecendo, contou para os amigos e todo mundo finalmente ficou a par dos fatos reais. E ela também revelou que ela estava pensando em fugir para a Rússia com o Christian, porque lá o Ricardo não a acharia mais. Só que nem tudo era simples assim. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. O Christian, ele era espanhol e tinha um pai biológico que também era espanhol, o Rafael, né? E assim, quando você tem um relacionamento com um gringo e seu filho nasce no país do pai, as coisas não são tão fáceis como se imagina. Primeiro que para você tirar a criança do país, independente até se for com um gringo, você precisa da autorização do pai, certo? Porque sem essa anuência, você se enquadra na Convenção de Haia de Sequestro Internacional de Menores, passa a ser crime. E a verdade, gente, é que essa lei, na maioria das vezes, ela favorece o pai, o país de origem do pai. E principalmente se eles vivem lá. Os juízes, eles tendem a dar mais direitos a ele, especificamente quando o filho tem nacionalidade, tem a mesma nacionalidade, né? Eu mesma, gente, eu já me deparei no Facebook com um grupo de mulheres, na época que eu morava nos Estados Unidos, com um grupo de mulheres que moravam lá nos Estados Unidos e que viviam um verdadeiro pesadelo, tá? Um verdadeiro pesadelo mesmo. Esse grupo, as mulheres, elas compartilhavam suas experiências, como elas viviam em situação degradante, porque os maridos faziam o que queriam com elas simplesmente porque elas estavam reféns ali deles. Porque elas não podiam ir embora do país e deixar seus filhos. E quando um pai não autoriza que o filho saia do país automaticamente, ele não autoriza que a mãe, porque a mãe dificilmente vai embora e vai deixar o filho. Eu mesmo tenho uma amiga, minha melhor amiga, lá dos Estados Unidos, ela passou por isso. Tanto que ela está até hoje nos Estados Unidos morando, porque o filho dela ainda não chegou na maioridade, né, para poder sair do país sem a anuência do pai. Então ela praticamente, ela virou refém desse homem e ela é obrigada a morar nos Estados Unidos porque o pai não deixa que o filho saia dos Estados Unidos. E eu falo mais para vocês, esse problema, gente, ele é mais comum do que a gente imagina. Quando a gente não vive essa realidade, a gente não tem muita noção. Geralmente a gente romantiza muito, né, o relacionamento com o gringo. Sim, tem muitos homens maravilhosos, tá? Mas quando você pega um homem ruim, é um problema, viu? Mas bora voltar para o caso. Então, sem essa autorização do Rafael, a Svetlana, ela não podia sair com o filho. E foi assim que ela ficou presa na Espanha, como vocês já sabem. E para piorar ainda mais as coisas, parece que o Ricardo desconfiou que ela estava planejando fugir. Porque um dia ele simplesmente pegou todos os documentos dela e escondeu, fazendo com que ela automaticamente também fosse refém dele. E ali ela foi ficando, porque ela não tinha o que fazer na cabeça dela, ela não tinha o que fazer. E essa situação se perdurou até 30 de março de 2007, que foi quando ela foi à delegacia e registrou uma queixa contra o Ricardo. Ele batia muito nela. E junto com essa denúncia, ela pediu uma ordem de afastamento. Mas para surpresa, gente, de 0 pessoas, alguns dias depois, ela tirou essa queixa. Ninguém sabe o motivo, nenhuma fonte explica o que aconteceu, se ele a ameaçou, se ele a convenceu mais uma vez que iria mudar, enfim. Todas as coisas que a gente já sabe que acontece, né? Mas só o que eu sei é que eu realmente não tenho essa resposta para dar para vocês. E aí, bora lá. O tempo se passou, né? Passaram-se alguns meses, ela nessa mesma situação e novamente imersa naquele relacionamento abusivo, naquele ciclo que parecia sem fim, até que em 15 de outubro daquele ano de 2007, cerca de mais ou menos 6 meses depois, aconteceu algo mais forte. Naquele dia, ela ligou para o amigo dela russo, o melhor amigo dela, e disse que ela precisava de ajuda. Na ligação, ela chorava copiosamente e pedia que ele a tirasse dali, que ele salvasse a vida dela, pelo amor de Deus, porque o negócio estava ficando muito sério. Quando ele ouviu aquilo, ele não pensou 2 vezes
pegou o carro e foi para casa onde ela estava com o Ricardo e foi buscá-la. Foi buscar ela e o filhinho dela. Ao chegar lá, ele teve uma cena chocante. Ela estava muito ferida. O Ricardo tinha batido muito nela. E finalmente, dessa vez, ela foi embora sem olhar para trás, gente. Ainda bem. Mas vamos lá, porque a história nem começou ainda direito, né? Saindo dessa situação, ela foi para a delegacia, fez uma nova denúncia e dessa vez foi mais longe. Em 31 de outubro, muito logo depois, daquele ano mesmo de 2007, o juiz condenou o Ricardo a 11 meses de prisão por agressão física e também a uma ordem de afastamento de 500 metros. Essa ordem de afastamento era de 2 anos. Por mais que ele cumprisse essa pena de 11 meses, ele ainda tinha 2 anos para ficar longe dela. Só que tinha um problema aí, gente. Essa sentença, ela ainda não era definitiva. Sabe por quê? Porque para ela valer de verdade era necessário que o Ricardo fosse notificado pessoalmente. E o Ricardo simplesmente sumiu. Toda vez que a polícia ia até a casa dele, ele não estava, ele não respondia a ligação, ele sumiu, obviamente. Se ele não pode ser notificado, ele não pode ser preso. Então, é muito fácil, né, não ser preso assim. Enquanto a polícia estava atrás dele, a vida da Svetlana continuava sendo um pesadelo, porque ele estava solto por ali e a qualquer momento ele poderia fazer alguma coisa contra ela. Mas sabe o que é mais curioso nessa história? Nessas horas a gente faz uma comparação com a nossa justiça, que a gente sabe que não é das melhores. Mas a gente vê que tem outras também que não são lá essas coisas, não. Olha só, gente, é muito perturbador isso. Ao mesmo tempo que a polícia não conseguia prendê-lo por não conseguir notificá-lo, olha o que acontecia. O Ricardo estava em todos os lugares que ela estava. Ele continuou perseguindo ela. Para vocês terem uma noção, às vezes ela estava no supermercado, quando ela via, ela estava ele lá. Às vezes ela estava levando o filho para a escola. E ele estava lá. Ele estava em todos os lugares que ela estava. E foi nessa época que ela, inclusive, começou a suspeitar que ele estava monitorando através de um GPS no celular dela. Porque não tinha outra explicação para ele sempre saber os lugares que ela estava naquele momento em que ela estava. E foi aí, gente, que ela tomou uma grande decisão. E que me lembrou mesmo um filme. Olha só. Vocês lembram daquele filme que a Jennifer Lopez fez, um filme muito famoso, o Nunca Mais? Eu vou tentar colocar aqui pra vocês, tá? É um filme de 2002, um filme até antigo. Pra quem não viu esse filme, a personagem dela, a Slim, ela era uma garçonete que se envolve com um homem muito rico, muito poderoso e extremamente violento e controlador. Quando ela percebe que a única forma dela sobreviver era sumindo do mapa, o que ela fez? Ela fugiu com a filha, ela mudou de cidade, mudou de nome, e, enfim, mudou de aparência e também começou a treinar artes marciais para poder se defender. Ela treinou o Krav Maga. E a Svetlana, ela tomou uma decisão um pouco parecida com essa. Ela se mudou, ela mudou de endereço, foi para um lugar que o Ricardo não sabia. Ela cortou o cabelo, pintou o cabelo de escuro e ela tentou mudar completamente a sua fisionomia. Mudou também as rotas, os horários, o colégio do filho. Ela tentou mudar tudo. Mas, infelizmente, a única coisa que ela não fez igual ao personagem da Jennifer Lopez foi se preparar para o embate, né? Aprender a lutar. Mas aí, gente, se vocês acham que agora ele não vai mais achá-la, não. Ele a achou. Por incrível que pareça, ele conseguiu achá-la. Mas ele ficava ali, sempre na surdina, só observando. Até, gente, que aconteceu o inesperado. Bora falar agora do programa de televisão. Aquele programa que eu já apresentei para vocês lá no começo. O nome do programa era o Diário de Patrícia. Era um fenômeno ali na Espanha nos anos 2000. Ele basicamente reunia as famílias, né, que passavam tempo sem se ver, dirimia conflitos em família, reunia casais que tinham se separado e tudo mais. E de repente, de uma forma bem inesperada, a Svetlana, ela foi compactada pela produção desse programa. Eles disseram que tinha um parente da Rússia que queria mandar uma surpresa para ela, fazer uma surpresa para ela. Só que tinha um detalhe, gente. A data que eles marcaram para o programa era exatamente o dia do aniversário da mãe dela. Então, automaticamente, ela pensou, deve ser minha mãe que vem me ver e que vai fazer essa surpresa. E como já fazia muito tempo que ela não via a mãe, ela ficou muito feliz com aquilo. Na cabeça dela, imediatamente, aquela era a única explicação. E vocês não esqueçam que ela não podia sair do país e ir para a Rússia ver a família dela, né? Então, aquela notícia foi, assim, a melhor notícia que ela poderia ter naquele momento que ela se sentia presa, perseguida, enfim, ameaçada naquele país. Finalmente, ela poderia estar perto da mãe dela. E devido a ela estar iludida, pensando que era isso, ela aceitou o convite prontamente, toda feliz da vida.
E no dia 14 de novembro de 2007, que era uma quarta-feira, que foi o dia marcado, né, para o programa acontecer, ela se arrumou, ela estava toda radiante e foi pro estúdio. Chegando lá, o estúdio, na verdade, era em Madrid, não era na mesma cidade que ela morava. Chegando lá nos bastidores, ela estava muito nervosa, ansiosa, querendo saber quem era, se era mãe mesmo, né, porque era um suspense. A produção só disse para ela que era uma pessoa que tinha vindo da Rússia e que ela ia ficar muito feliz. Era uma pessoa muito especial para ela. E aí ela ficou ali nos bastidores, esperando o momento, né, de ser chamada para participar do programa, até que chegou a hora. Ela entrou no palco, se sentou no sofá e começou a conversar com a apresentadora, a Patrícia Gastanyanga, eu acho que é assim o nome dela. E olha, gente, a gente sabe que não era o perfil dela de se expor desse jeito. Ela foi realmente porque ela estava com muita esperança de ver a mãe dela. E aí, papo vai, papo vem com a apresentadora. De repente, a Patrícia pediu para ela olhar para o lado, né? Para ela olhar para o lado, que ela iria ver pelos monitores quem é que estava lá. Quando ela olhou, gente, adivinhe quem é. Óbvio, era o Ricardo. É notório nas imagens, como vocês podem ver, eu vou botar agora para vocês, depois eu vou botar com áudio, é notório que naquele momento o chão saiu dos pés dela. Ela entrou em desespero, mas obviamente ela estava sendo filmada, ela não podia sair correndo dali. Enfim, não podia surtar, né? Então ela tentou manter a linha. Inclusive, todos que estavam ali ficaram alvoroçados, porque aparentemente era mais uma cena romântica, né? Que ia acontecer ali naquele programa. E a Svetlana, ela ficou paralisada naquele sofá. Parecia assim que ela estava num misto de vergonha e sentimento de constrangimento, mas mais ainda de medo. E aí o Ricardo, no auge da sua cara de pau, ele foi até o palco, né, pegou o microfone e fez aquele discurso que ele tinha preparado. Aquele discursinho romântico que ele provavelmente tinha usado várias vezes para convencê-la a voltar para casa, mas que ela não acreditava mais. Só que dessa vez era um pouco diferente, né? Era em rede nacional. Ele disse que tinha falhado com ela por uma questão financeira, uma dívida, mas disse que a amava, disse que a vida só tinha sentido com ela. Ele se ajoelhou e disse: Te quiero. La vida es solo una, como tú me dijiste, y yo la quiero vivir contigo. Y este anillo, que tú me diste hace 3 años, quiero que te cases conmigo. A plateia, ao ouvir aquilo, né, a plateia, mulheres românticas nos anos 2000, onde a violência doméstica não era algo tão discutido, né, foi ao delírio. Porque a maioria das pessoas não resiste, na verdade, a uma cena assim. E que, né, na verdade, parecia uma cena de um filme. Mas, para surpresa de todos, gente, a Svetlana ficou em silêncio, sem reação nenhuma a todo aquele show que ele estava fazendo ali. A apresentadora, então, começou a pressioná-la, pedindo que ela falasse alguma coisa, que desse alguma resposta, que todo mundo estava ali esperando. E a verdade é que era exatamente isso que o Ricardo queria. Ele colocou ela numa situação que ele achava que não tinha como ela dizer não em rede nacional. A intenção dele era justamente pressioná-la, porque ele achava que naquele ambiente não tinha como ela dizer não para ele. Por isso que às vezes a gente vê uns vídeos na internet, eu já vi vários, tá? Que o homem, ele pede a mulher em casamento e a mulher diz que não e as pessoas ficam, ai, que grossa, ai, por que ela agiu assim? Ninguém sabe a história de ninguém. A gente não sabe o que esse homem fez para essa mulher para ela dizer não. Até porque, na verdade, por mais que o homem não faça, às vezes a mulher simplesmente não quer casar com aquele homem. É por isso que a gente tem que respeitar a vontade do outro. Mas a verdade é que nesse caso, né, mesmo com ele fazendo, armando toda essa pressão, ele estava muito enganado porque ele achava que ela ia ceder, porque ela já tinha cedido muitas e muitas vezes. Mas ela, gente, com a voz baixa, disse não, que ela não queria casar com ele, que ela não queria voltar, e que a relação realmente tinha acabado. A apresentadora ainda tentou suavizar a situação. Ela disse que passou pouco tempo desde que eles tinham terminado e que era cedo demais para tomar uma decisão tão drástica. Enfim, coisas que quem não sabe se mete na vida do outro e não tem noção do que está acontecendo. Mas a Svetlana, ela foi categórica. Ela disse não. E aí a Patrícia virou para o Ricardo e perguntou o motivo do término, porque ela falou assim, por que essa mulher está tão arredia? Ele, gente, sem vergonha nenhuma, repetiu a história da dívida, que tinha pedido um empréstimo e não tinha conseguido pagar, e que isso afastou os dois. A apresentadora, então, virou para a Svetlana e perguntou, isso é verdade? E aí, a Svetlana finalmente abriu a boca. Ela disse que existia, sim, o problema do empréstimo, mas existiam outras coisas.
¿Y le has dejado por eso? No, ¿Por qué ha sido? por muchas más cosas. ¿Celos? Por parte de él, sí. ¿Ha sido uno de los motivos por los que has acabado la relación? Bueno, hay muchas más cosas. Hay muchos motivos. Mas ela não foi além não, tá, gente? Ela não detalhou, ela apenas disse que não e pronto. Ela realmente decidiu que naquele momento, naquele lugar, não era o lugar para ela expor a vida dela para toda a Espanha. Ela só disse que não queria voltar e pronto. E foi aí, gente, que veio o momento mais perturbador de tudo. Porque o Ricardo, ainda com o microfone na mão, admitiu tranquilamente para a apresentadora que ele era um pouco ciumento, que às vezes ele sufocava a Svetlana, que ficava seguindo ela, indo atrás e vigiando ela. Ele disse assim, gente, com uma naturalidade, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. E ninguém ali no estúdio, nem a produção, nem os telespectadores, ninguém reagiu. A plateia continuou ali, apática, e a apresentadora continuou sorrindo como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Porque em 2007, né, na Espanha, assim como também no Brasil, aquilo realmente não era um alerta, como é hoje. Infelizmente, as pessoas tinham o péssimo hábito de ver tudo como ele ama demais. Ciúme é porque ele ama ela. E durante muito tempo foi assim, eu não sei se vocês lembram. Ainda hoje, na verdade, tem muita gente que interpreta esse tipo de postura desse jeito. Mesmo com essa epidemia de feminicídio que a gente está vivendo, ainda assim tem gente que brinca com o perigo. Enfim, gente. No final, seguindo os conselhos da Patrícia, apresentadora do programa, o Ricardo aceitou, né? Pelo menos fingiu aceitar que a história deles tinha acabado. O programa se encerrou o bloco. Os dois ficaram ainda um tempo sentados, um lado a lado. Mas, obviamente, a Svetlana, ela deveria estar extremamente constrangida e acuada diante daquele homem que ela sabia do que era capaz. E quando as câmeras desligaram, cada um foi para o seu lado. Mas o que ninguém ali no estúdio sabia e ninguém que assistiu o programa imaginava era que aquilo não ia ficar por aquilo mesmo. Que um homem rejeitado, ainda mais rejeitado em rede nacional, não ia aceitar aquilo daquela forma. Ah, tá bom, eu vou para casa e tá tudo bem e eu vou seguir a vida. A gente sabe como é que termina essas histórias. Que tem homens e mulheres também que o ego é maior do que o mundo. E, nesse caso, com certeza é. Depois de tudo isso que aconteceu, depois dessa grande surpresa negativa no programa, a Svetlana, ela voltou para Alicante e dessa vez ela tinha certeza, gente, que ela precisava sair da Espanha de qualquer jeito, nem que realmente ela tivesse que lidar com a lei, no caso com o suposto sequestro do filho. Porque ela sabia que aquele momento era crucial para ela, que era ou ela ficava ali ou ela perdia a vida. Então olha o que ela fez. Ela mandou o Christian, o filho dela, para casa do pai, para ela poder organizar tudo, né, sem que o pai soubesse. E no dia 18 de novembro, ela ligou pro amigo dela, o russo. Eu tenho dificuldade de falar o nome dele, desculpem, gente. Então eu falo russo, para vocês já sabem quem é. E falou que já estava tudo pronto, que no dia 22 ela ia embora. Que finalmente ela ficaria livre. Só que nesse mesmo dia, gente, o Ricardo, ele estava ligando pro celular dela desenfreadamente. Assim, ele estava completamente fora de si. Ela não atendia, então o que ele fez? Ele foi até o prédio onde ela estava morando, que ele já sabia o endereço dela, e começou a tocar em todos os interfones, perguntando para os vizinhos qual era o apartamento da russa. Assim, 3 moradores viram aquela situação ali no hall e, tipo assim, ficaram sem entender o que estava acontecendo ali. Mas ninguém disse nada para ele. Até que teve um momento que algum saiu e ele conseguiu entrar no prédio. Inclusive, ele chegou a pegar o elevador do prédio junto com o síndico, que desceu em um andar antes do dele. Do dele não, no caso, do dela. Quando ele chegou no andar do apartamento dela, ele se deparou com ela na porta do elevador. E lá mesmo, gente, ele a golpeou com uma faca. E os golpes foram certeiros, foram na região do pescoço. Depois disso, ele fugiu, saiu do prédio, foi direto para a casa dos pais, que ficava só 15 minutos dali, e uma ambulância foi chamada, porque um vizinho escutou os gritos. A Svetlana, ela foi levada para o hospital de Alicante, mas infelizmente os médicos não conseguiram salvá-la. E ela partiu com apenas 30 anos, deixando o filhinho de 5 anos. Naquela mesma noite, a polícia foi até a casa dos pais do Ricardo. Ele estava lá e negou tudo.
Disse que ele tinha passado a tarde toda em casa, medicado, que ele estava com a família. Disse que, inclusive, tinha um amigo lá com eles. E os pais confirmaram toda a versão dele. E, assim, a questão foi, entre aspas, fechada. Mas aí, gente, eu preciso comentar aqui um negócio. Porque não me surpreende isso. Vocês lembram que eu falei sobre os pais dele lá no comecinho da história, né? Então, realmente não é novidade ver que esses pais ainda apoiaram o filho que matou uma mulher. E isso fala muito sobre a personalidade dele. Isso fala muito o porquê ele achava que ele podia fazer qualquer coisa e nada iria acontecer com ele, inclusive tirar a vida de uma pessoa. Porque simplesmente ele passou a vida toda sendo protegido pelos pais, sendo apoiado mesmo ele fazendo as piores coisas do mundo. Só que para ele, aquela situação tinha se encerrado, né, com os álibis que eles criaram. Só que os agentes, eles notaram algo. Ele foi chamado para depoimento e notaram algo. Ele tinha cortes nas mãos, cortes defensivos. Ele disse, gente, que ele tinha se machucado cortando um queijo. E depois logo mudou de assunto. Mas a polícia, felizmente, não engoliu esse papinho e pediu um mandado de busca para a casa dos pais dele. Ao revirarem a casa toda, eles encontraram o sangue da Svetlana na sacada da casa. O sangue deve ter sido transferido ou pela roupa que ele estava usando, ou pelo sapato. De alguma forma, houve uma transferência. E por isso, no dia 20 de novembro, o Ricardo finalmente foi preso. O julgamento do Ricardo, gente, começou apenas em fevereiro de 2009. Foram 2 dias de audiência. E olha, já de cara, assim, foi um recorde assim no país. Mobilizou todo o país, toda a imprensa do país foi para Alicante para acompanhar. Esse julgamento ele foi transmitido ao vivo pelo YouTube. E o Ricardo, com aquela cara de sonso, no banco dos réus, negou tudo. Ele disse que naquele dia ele estava na casa dos pais, como vocês já sabem. Só que essa história, ela foi se desmoronando peça por peça, gente. Porque o pai dele, que de primeira disse que ele estava na casa, simplesmente disse que não ia falar nada. Ele se recusou a falar, porque ele sabia que ali ele poderia cometer perjúrio e sair preso dali. O amigo, que também era um álibi, que eles disseram que tinha um amigo dele lá, entrou em contradição o tempo todo. E os vizinhos do prédio confirmaram que era ele, sim. Era ele que estava ali no prédio e foi ele que cometeu o crime. Se não bastasse tudo isso, durante o julgamento veio à tona que ele já tinha aí uma ficha bem longa, tá, de violência contra mulheres. O Ricardo, ele já tinha violentado outras ex-namoradas, ex-mulheres dele. Inclusive, ele já tinha 2 condenações por maus tratos. E a Svetlana não sabia de nada disso quando se envolveu com ele. No julgamento, a família da Svetlana também compareceu. A mãe dela foi da Rússia para lá. Ela deu o testemunho dela, falou como a filha dela era, como o Ricardo era agressivo. Enfim, tudo ficou ali muito claro para o júri. Mas deixa eu falar agora, antes da gente ir para a sentença, de um ponto bem importante desse caso. A produtora do programa, que foi o estopim para toda essa violência final, né? Porque a violência já vinha acontecendo há muito tempo, ela teve que depor. Eles tiveram que se explicar por que eles colocaram a Svetlana naquela situação. Eles disseram que o Ricardo tinha entrado em contato com eles, dizendo que precisava pedir desculpas para ex por causa de uma dívida que ele fez. E o programa, a única coisa que eles fizeram, gente, foi um questionário. Aquele questionário, sabe, quando você vai participar de alguma coisa, é um questionário que você fala o que você quer. Eles não checaram antecedentes criminais, eles não checaram se existia um problema pré-existente entre eles. Eles simplesmente acreditaram em tudo que aquele homem disse, sendo que ele podia falar o que ele bem entendia. E foi exatamente isso que ele fez, ele mentiu o tempo todo no questionário. O outro grande erro que eles cometeram foi de não ter checado os antecedentes criminais dele. Depois de tudo que foi apresentado, o Ricardo finalmente foi condenado pelo júri. Eles o condenaram a 21 anos de prisão, 19 anos pelo homicídio e 2 anos pelos maus tratos continuados que ele fez com que ela passasse durante todo aquele tempo. Ele ainda tentou recorrer, mas felizmente o Supremo Tribunal negou o recurso. E aí, gente, eu preciso agora fazer uma pergunta que não sai da minha cabeça desde quando eu pesquisei esse caso, tá bom? Eu quero saber o que vocês acham sobre a postura do programa. Se eles erraram ou se eles não tiveram nada a ver com isso. Mas eu quero pontuar a vocês que eles sim colocaram uma venda nos olhos. Por quê, gente? Porque dava audiência. Porque eles poderiam sim ter feito uma pesquisa de antecedentes criminais, ter procurado saber se aquela história era real e saber por que ele queria que falasse que era uma pessoa da Rússia. Porque foi esse o fator determinante que fez com que ela fosse atraída até aquele programa. Ah, e tem um ponto, gente, que eu não posso esquecer, eu já ia esquecendo de contar para vocês.
A produtora ainda falou em julgamento, tá? Que a Svetlana tinha sugerido, ela tinha dito que ela ia precisar viajar para Madrid e que ela iria deixar o filho dela na casa do Ricardo. Olha só, tudo isso foi desmentido, isso nunca existiu. Vocês acham mesmo que uma mulher que está fugindo de um homem, que muda de fisionomia, muda de endereço, vai falar um negócio desse? Simplesmente, eles tentaram culpar a vítima, o que não é uma grande novidade. E assim, devido a tudo isso, o Observatório da Mulher do Poder Judiciário ali do país acusou o programa de responsabilidade civil. Houve uma pressão pública enorme, mas sabe o que aconteceu com o programa? Ele ainda ficou no ar por 8 meses. Mas eu acho que o escândalo foi tão grande que a audiência não conseguiu se sustentar. E aí, depois de todas essas informações que eu passei agora para vocês, me contem nos comentários o que vocês acham sobre a participação desse programa nesse crime. Mas antes de eu terminar, gente, eu preciso falar uma coisa que pesa no meu coração toda vez que eu termino um caso desse. A gente acha que violência doméstica é uma coisa que está distante, que está acontecendo com os outros, mas que nunca vai acontecer com a gente. Mas a gente precisa falar, gente, o que está acontecendo toda hora. Eu mesma já fiz agora há pouco tempo um desabafo no meu Instagram, o quanto eu venho me sentindo cansada de ver tantas notícias de feminicídios, tantas notícias de crimes gratuitos contra animais, contra crianças. E a gente tem que ser muito realista nessa situação. A cada 6 horas, gente, uma mulher está sendo morta no Brasil. Inclusive, enquanto vocês assistem esse vídeo aqui, essa estatística, ela está acontecendo. A história de hoje, ela não é a história de uma mulher. Ela é a história de milhares de mulheres. Ela acontece todo dia, toda hora. Então, se você que está me assistindo agora se reconheceu em algum momento nessa história, por favor, sai disso o quanto antes. A tua vida vale mais do que qualquer relacionamento. Vale mais do que o medo de recomeçar, vale mais do que o medo de ficar sozinha e vale mais do que o medo da vergonha de assumir que está passando por isso. Eu vou deixar os números de contato para a denúncia, mas você também pode ir em qualquer delegacia fazer a denúncia. Tá bom, gente? Por favor, se cuidem, se preservem, porque eu não quero que um dos meus seguidores, na verdade eu não quero que ninguém vire estatística. É isso, gente. Eu fico muito tocada com esse assunto, eu fico muito mexida com esse assunto. Eu não cheguei a ser vítima de violência doméstica puramente dita, mas se eu tivesse permitido, eu seria. Então, eu sei o que é passar por isso. Não se permitam passar por isso. Nada vale. Ninguém vale a pena. Não existe amor nesse tipo de relação. Tá bom? É isso, meus amores. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu apresentei esse caso. Infelizmente, uma criança ficou sem a mãe, assim como milhares de crianças ficam sem a mãe todos os dias no Brasil e no mundo. Desculpem a emoção. Eu só peço a vocês que vocês se protejam, tá bom? Eu fico por aqui e até o próximo Fato Sinistro. Que seja um grande beijo.